Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Desejo que todos vocês estejam 100%. Então vamos para a nossa próxima aula, do mesmo modo da última, tá? Eu explico o conteúdo das duas aulas, das 2 semanas. Se tiverem dúvida é só mandar aí no meu WhatsApp, beleza? Então vamos iniciar. Temos um texto inicial aqui sobre o liberalismo econômico. Então na última aula nós vimos sobre o iluminismo, as críticas, né, dos principais pensadores do iluminismo, o Rousseau, o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, né, que eram os principais críticos, os principais pensadores, e também as suas principais ideias, né, sobre a questão de como deveria ser a sociedade. Então aqui nós hoje falaremos sobre o liberalismo econômico, que é uma parte também do iluminismo, porém é uma parte que ele critica do liberalismo, só que é uma parte que ele critica a parte econômica. Então era um tempo, na Idade Moderna, se instituiu o mercantilismo. Então o mercantilismo ele tinha alguns principais pontos, né? Primeiramente, a intervenção do Estado na economia, o rei ele comandava. Se ele tinha algum comerciante ali que era mais amigo dele, ele cobrava menos impostos, dos outros cobravam mais, ou seja, ele intervia diretamente na economia, então tinha intervenção do Estado. Balança comercial favorável, o Estado tinha que vender para outros países do que comprar, é uma balança favorável, né? O superávit, quando você mais vende do que compra, é o superávit. Quando você mais compra do que vende, é o déficit, né? Ou seja, você mais compra do que vende. Também tinha o metalismo, que era o acúmulo de metais, é um dos pontos do mercantilismo. Também nós tínhamos as colônias, principalmente Espanha e Portugal, que tinha aqui as colônias, né? E no caso do lado da Inglaterra, né, tinha o industrialismo, que estava começando a florescer as indústrias na Europa. Então, o liberalismo econômico ele foi principalmente difundido por Adam Smith e John Locke. Eles criticavam o mercantilismo, principalmente a intervenção do Estado na economia. Ou seja, como eu falei para vocês, vamos supor aqui que nós temos Coca-Cola e nós temos Pepsi. São 2 empresas diferentes. A Coca-Cola ela é ligada ao rei, a Pepsi não é. Então o rei ele podia determinar um imposto um pouquinho mais barato, ou bem mais barato, para a Coca-Cola e impor mais impostos para a Pepsi. Então a Coca-Cola obviamente venderia mais do que a Pepsi. E o liberalismo econômico, isso é o mercantilismo. E o liberalismo econômico dizia que não podia ser assim. O Estado ele não podia intervir. Então a Coca e a Pepsi, elas tinham que se autorregular. Se você tem dinheiro para comprar uma Coca-Cola, você vai comprar uma Coca. Se você não tem, apesar do preço ser quase igual, você vai comprar uma Pepsi. Né? Então o mercado ele se autorregula, ele não precisa de intervenção do Estado. Essa era a principal crítica, né, que fazia, era o Estado autorregulador. Tá? Então, esse modelo de economia ele era utilizado pelos estados absolutistas, principalmente pelos reis absolutistas, né? Que controlavam tudo. Então, lembramos que lá na nossa pirâmide social, o rei ele está acima de tudo, ele é absoluto, por isso se chama absolutismo, porque o rei é absoluto, ele manda em tudo. Né? Então, o liberalismo ele criticava, além do mercantilismo, o principal ponto, o núcleo do liberalismo é a individualidade, ou seja, a liberdade individual. Então, em alguns reinados, né, que depois viraram estados nacionais na Europa, eles proibiam que, por exemplo, tivesse 2 empresas de indústria têxtil, né, que mexe com tecido. Por quê? Porque se tivesse uma que era favorecida pelo rei, não deveria ter outra naquela região, para não prejudicar o amigo do rei. Então, o liberalismo ele criticava isso, né? A liberdade individual, você tem o direito de abrir a empresa que você quiser dentro do Estado Nacional. Então, a liberdade individual é o principal ponto do liberalismo econômico. Né? Então,
o liberalismo econômico, o principal que ele defendia é a liberdade de você abrir uma atividade econômica. Tá? Então, é o direito seu de abrir uma empresa para concorrer. E aí, se você tiver poder aquisitivo para poder concorrer, tudo bem. Se não tiver, você ou vai falir ou vai se adequar. É claro que hoje nós temos um grande problema, que são as grandes indústrias, que elas vão comprando as pequenas para que não tenha tanta concorrência. Então, se hoje a gente pegar, por exemplo, aí deixa eu lembrar aqui o nome, que é a dona da Skol, agora não me recordo o nome. Se você pegar, por exemplo, né, a Skol, ela pertence a um grupo, e esse grupo ele é o quê? A Ambev, ou Embev, eu não me recordo agora se é Ambev ou Embev, que eles trocaram o nome. Mas a Ambev, ela é dona da Skol, da Antártica, da Brahma, da Budweiser, da Stella Artois, tem mais. Ela é dona de um bocado aí de cervejas famosas, né? Só não é dona da Heineken, por exemplo, que é a concorrente dela. Mas ela comprou várias, para vocês verem, comprou várias outras cervejarias, né? E também tem, inclusive, anexo a ela a própria Pepsi. Então, ela comprou várias outras cervejarias, várias outras indústrias de bebidas, anexou a ela, né? Tanto que é o homem mais rico do Brasil, é dono da Ambev. Então, essa anexação, ela cria grandes monopólios, tá? E isso vai ser um problema, mas depois nós vamos discutir isso aí mais pra lá, tá? Depois nós vamos ver questão de monopólio mais para frente. Mas aqui nós estamos estudando o início da ascensão capitalista mesmo. Não é que não tinha antes, mas aqui é a ascensão. É quando surgem as grandes teorias sobre o liberalismo econômico que vai gerar o capitalismo como conhecemos hoje. Tá? Então, veja só. Essa questão do liberalismo, né, ela tem como a principal frase, eu até coloquei para vocês no texto, né? Deixai fazer, deixai passar. Isso vai trazer, claro, o liberalismo ele vai trazer grandes problemas econômicos para o mundo. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente, quando nós chegarmos lá na Segunda Guerra Mundial, vai trazer grandes problemas econômicos. Né? Os Estados Unidos vai quebrar, junto com ele vai quebrar os países da Europa, tudo. Então, aí vão utilizar um outro modelo econômico para poder se erguer, que vai falir também, depois vai usar um outro modelo econômico chamado de neoliberalismo, ou novo liberalismo, tá? Então é assim mesmo. Então, pessoal, aqui nós temos essas atividades, tá bom? Para vocês fazerem. Na primeira aí está escrito, o liberalismo combatia, lembre-se, as respostas, o que não tiver ali escrito, vocês podem estar consultando o livro de vocês, a internet e esse vídeo. Se tem a pergunta aqui, pode ter certeza que a resposta também vai estar no vídeo, tá bom? Porque eu explico justamente aquilo que eu cobro aqui, tá bom? Por isso que eu gosto de gravar os vídeos para ficar bem explicadinho para vocês, para depois, né? O professor colocou, mas não tem aqui, né? Então no vídeo é certeza que tem. Se tá aqui, tem no vídeo, tá? Só basta vocês raciocinarem, tá? Não é que eu vou falar, a resposta de tal é essa aqui, não. Eu vou falando, né, no decorrer do tempo aí, é só vocês raciocinarem. Então, na primeira, o liberalismo combatia diretamente o mercantilismo, que era uma prática utilizada pelos... Aí tem as alternativas. Lembrando, só tem uma alternativa certa, pessoal, por pergunta, só tem uma. Não adianta marcar todas, não vai estar errado, nem duas, é uma só, tá? Só um xizinho. 2. Um dos argumentos liberais contra o socialismo defende que esse sistema sempre acabou demonstrando ineficiência econômica e totalitarismo político. Esse argumento tem implícita a defesa do valor do liberalismo, que aí também tem as opções. O socialismo nós vamos estudar provavelmente na próxima ou na outra aula. É um modelo econômico criado por Karl Marx, é o socialismo científico, mas também tem o utópico, mas depois nós iremos ver que é um outro modelo econômico, tá? Os pensadores do liberalismo econômico, como Adam Smith, Matthaus e outros, defendiam, aí também tem, né, as opções A, B, C e D, aí tem um texto na 4 e a pergunta é: o autor do texto argumenta que o termo liberalismo clássico reabilita a tradição de ideias políticas e econômicas dos séculos 18 e 19. Entre os representantes dessa tradição estão, aí também tem as alternativas de A, D, tá?
Na outra aula, aí nós temos um texto que fala sobre os três poderes. É um texto um pouco maior, mas o que são os três poderes? Lembra que na última aula nós falamos sobre Montesquieu, né? Ele criou essa teoria dos três poderes, que na verdade já era uma teoria grega, né? Já vinha lá da Grécia Antiga, Roma e assim por diante. É o seguinte, dividir o poder em três poderes. Dividir o poder do Estado-nação em três poderes. No nosso caso, no Brasil, ele é dividido assim. Nós temos o executivo. Quem é o executivo do Brasil? Os prefeitos, os governadores dos estados, os prefeitos das 5.000 e poucas cidades, os 27 governadores, 26 estados e o Distrito Federal, e o presidente da República. Então veja, começa 5.000 e poucos, 27, 1. Então o presidente da República é o poder executivo. É aquele que executa, o que faz, que tem o dinheiro para fazer, certo? Aí nós temos o executivo, temos o legislativo. O legislativo é quem? Os vereadores das cidades, das 5.000 e poucas cidades, os deputados estaduais, no nosso caso aqui em Rondônia são 24, os deputados federais, que no nosso caso nós temos 8, mas no Brasil são 513, depende da quantidade de população, tá? E os senadores, que são 3 por estado, então no total são 81, esse não depende da quantidade da população. Esses aí é 81 mesmo, é 3 por estado porque ele representa o estado, ele não representa somente o povo, ele representa o estado, então são 3 por estado. Independente se tem 1,5 milhão de habitantes igual em Rondônia ou se tem, sei lá, quase 20 ou mais de 20 milhões em São Paulo, não importa, só tem 3, tá? Então, esse é o legislativo, é o que legisla, tá? Ou seja, é o que faz as leis e o que fiscaliza o executivo, tá? E temos o judiciário. Quem é o judiciário? Os juízes, os desembargadores, os juízes federais, os desembargadores federais, o Supremo Tribunal de Justiça e a Corte Máxima, que é a mais alta, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros. Então, esse é o judiciário, é o que julga. Então, veja, o legislativo faz a lei, o executivo executa a lei, o judiciário julga a lei. Tá? Então, esse é o trabalho. Qual dos três é o mais poderoso, professor? Os três. Cada um tem uma finalidade no Estado. Cada um deles faz alguma coisa. Né? Por exemplo, tem vezes que o executivo vai legislar, pode propor leis, mas depende do legislativo para aprovar. Né? Então, cada um faz uma coisa. Tá? Então, é assim que funciona o nosso país. Ele é dividido em 3. Nosso país, desses 3, ele tem 4 presidentes. Né? O presidente do Executivo, Jair Bolsonaro, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados Federais, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, esses aí são os 4 presidentes de cada um desses poderes. Certo? A única diferença é que o presidente da República tem 4 anos, os outros só tem 2 anos. Tá? Senado, 2 anos, deputado, 2 anos e Supremo Tribunal Federal, 2 anos, que eles podem ser presidentes. Então, pessoal, veja só, desses 3 poderes, somente 2 têm eleição, o Executivo e o Legislativo. O Judiciário não tem eleição, tá? Eles não têm, é concurso público e no caso do Supremo Tribunal Federal é indicação do presidente. O presidente indica e o Senado avalia e aí a pessoa pode ser, o Congresso Nacional avalia e a pessoa vira ministro, tá? E os outros juízes desembargadores é para ser juiz, né? Depois vira desembargador. Para ser juiz é concurso público, tá? Então, aí tem uma atividade para vocês aqui embaixo. Esse jeito que eu expliquei para vocês, ele foi um jeito bem resumido, tá? Tem a função de cada um desses aí que eu poderia falar, mas o vídeo iria ficar muito grande. Mas futuramente a gente pode estar discutindo melhor sobre isso. Aí tem uma atividade. Faça uma pesquisa em livros, internet ou com a ajuda dos seus pais ou professor, podem me perguntar também aí no grupo, sobre os 3 poderes no Brasil, usando o espaço abaixo para responder. Vocês vão responder essas 3 perguntas. Quem são os representantes e as funções do Poder Executivo? Aí vocês vão ver quem são os representantes. Eu já falei, presidente, governadores, prefeitos. E qual é a função do Executivo? É executar, é fazer, tá? É o que tem o dinheiro, é o que faz, é o cara do dinheiro.
né? Mas vocês podem pesquisar para poder responder, né, quais são, tem mais funções, tá? Quais